Olá, gente! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer coisa aí. Sei que hora que você tá vendo isso, né? Sempre falo isso nos vídeos, né? Mas é que eu tô tentando ser blogueiro. É isso! Vamos lá! Nessa aula nós vamos falar sobre. Vocês lembram que eu falei lá na aula, nossa aula síncrona, e depois comentei também na aula posterior? Que existem metodologias diversas aí em gestão de projetos, né? Se vocês fizerem uma busca rápida aí no Google, vocês vão encontrar aí vários, né, sites falando sobre essas metodologias. Então, vai ver lá 12 principais metodologias de gestão de projetos, 10 principais metodologias, enfim, existem várias, né? Vários métodos ou vários conjuntos de métodos para que a gente possa executar a gestão de projetos. É claro que eu não vou conseguir falar sobre todas elas para vocês, até porque também eu não conheço todas a fundo, né? Mas algumas dessas são mais eh, comuns e também mais importantes para a gente conhecer. Primeiro, porque nós vamos ver aqui, né, nessa aula, porque esse conjunto de metodologias eles servem também para a gente estruturar o tipo de projeto que a gente tem, né? Então, de acordo com com as nossas metas, com os nossos objetivos, e com o formato também da equipe, do processo, do fluxo de trabalho dentro desse projeto que a gente está criando, a gente vai ter aí um conjunto de métodos que servem melhor e outros que, né, de repente não vão servir. Então, deixa eu ver aqui. Acho que minha cara deve estar na frente do negócio, hein? Ah lá, tá na frente. Vou jogar aqui pro cantinho, vou ficar só um pedaço de mim, hein? Olha aí. Como é que a gente define a melhor metodologia, então, para o nosso projeto? Se eu estou dizendo para vocês que existem várias, né? Bom, primeiro, o que é essa metodologia de gestão de qualquer tipo de projeto? É um sistema que a gente vai usar que contém princípios, né, técnicas, procedimentos que nos servirão para atingir os objetivos. Que objetivos? Aqueles que a gente, obviamente, determinar, não é? Então, se eu tenho um projeto que eu quero, por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo um evento, né? Aí, um evento pode ter vários objetivos. Um objetivo, por exemplo, é atrair o maior número de pessoas para esse evento. O outro, de repente, é atrair pessoas do público-alvo deste evento. Ou seja, aí eu estou falando de qualidade, não de quantidade. Então, no primeiro eu tenho quantidade, no segundo eu tenho qualidade, certo? Então, são dois objetivos completamente distintos. Por isso, eu preciso adequar a metodologia a esses objetivos, né? Por exemplo, na divulgação desse evento. Se eu estou falando de quantidade, então o que é mais interessante para mim? Divulgar esse evento em todos os lugares possíveis, né? Então eu vou tentar abranger o máximo de lugares que eu posso, com a verba que eu tenho disponível, né? Com o dinheiro que eu tenho para gastar, para poder atrair quantidade. Agora, se eu estou falando de um público específico, olha, meu evento eu quero pessoas que sejam assim, 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 assado, certo? Então, por exemplo, estou fazendo um evento que me interessa aí buscar profissionais da área de psicologia, né? Então, eu vou ter que canalizar essa divulgação para onde essas pessoas estão, né? Se eu divulgar para todos os lugares, eu provavelmente vou trazer pessoas que não estão dentro desse grupo que eu desejo, certo? Então, isso que vai influenciar, obviamente, nos nossos processos, tá? Então, o objetivo, ele influencia também o fluxo de trabalho, as escolhas que nós vamos ter que fazer. As principais metodologias, que a gente vai ver aqui algumas delas, mas se vocês pesquisarem e encontrarem na internet outras, vocês vão perceber que essas principais metodologias elas se diferem umas das outras, né, na sua maneira de se organizar, ou seja, na organização da estrutura do projeto, né? E por isso elas vão atender a variáveis diferentes, a fluxos de trabalho diferentes, a equipes diferentes, com capacidades e habilidades distintas, e também até, por exemplo, né, no desenvolvimento ou na adoção aí de determinados programas.
softwares de gestão de projetos. Então, como é que eu vou, que eu vou usar para gerir esse projeto, né? Tem vários softwares aí que vocês encontram muito famosos de gestão de projetos. Talvez o mais conhecido deles é o Trello, né? Que é um software muito bom para gerir projetos, que tem uma versão gratuita e tem a versão paga também, mas tem vários outros aí, tá? Vamos embora então. Então vamos ver, né, quais são essas metodologias principais. Primeiro, nós vamos diferenciar aqui dois grupos, tá, de métodos, dois grupos de metodologias aqui diferentes. A primeira, eu vou falar agora a gestão em cascata, a segunda, a gestão ágil, que vocês, inclusive, têm aí o material. Desculpa, gente, acho que a gripe tá me pegando. Nós vamos. Vocês têm o material aí na unidade 3, inclusive, né? Falando sobre o método ágil, tá? Por que que eu estou falando que são conjuntos de métodos? Porque na literatura de gestão de projetos, nós vamos encontrar diferenças aí de autores que, por exemplo, vão dizer que o método ágil é um método, uma metodologia, e outros que vão dizer que é uma forma, né, de você pensar a gestão de projetos, e aí dentro dele você teria várias outras metodologias, né? Mas isso não importa muito. O que interessa é que vocês compreendam aqui, são duas maneiras diferentes de fazer gestão de projetos, né? A gestão em cascata, por que que ela é chamada de gestão em cascata? Porque cada etapa vai se sucedendo à outra, né? Como se fosse uma cascata, vai caindo, né? Para cá, vai caindo e à medida que você vai terminando a primeira, vai para a segunda, vai para a terceira, né? Essa é a famosa abordagem por fases. Então, eu preciso finalizar uma etapa primeiro para começar a seguinte, tá? E ela tem por ser justamente uma abordagem por etapas, ela facilita que a gente vá documentando cada passo, cada processo que nós desenvolvemos, tá? Então, é importante que a gente vá documentando tudo isso para que as próximas etapas puxem essas informações das anteriores. Ela é ideal, normalmente, para projetos com metas que a gente já tem uma definição bem objetiva, bem clara do que a gente quer. Então, metas, né, que não são muito dinâmicas, ou seja, eu já tenho aqui, eu preciso de X, 1.000 pessoas de público no meu evento. Eu preciso que tantas pessoas acessem o meu software para poder testá-lo. Eu preciso de 60 alunos, né, que se inscrevam nessa minha oficina de tal coisa. Então, é meta muito objetiva, tá? Muito bem definida com restrição orçamentária baixa, ou às vezes até nenhuma, né? Então, assim, que eu tenha dinheiro para investir, então não tenho problemas aí de verba envolvida, então essa gestão vai funcionar muito bem. E com processos que são repetíveis, ou seja, processos que eu vá, né, repetir ao longo deste projeto. Então, eu vou fazer isso na primeira etapa, depois vou fazer na segunda etapa e por aí vai, né? Então, essa é a gestão em cascata. Ela normalmente tem um fluxo aí de 6 passos que a gente vai observar, tá? O primeiro deles é a definição dos requisitos. Então, eu vou, a partir o que que é a definição dos requisitos? Vocês vão perceber, gente, que tudo tem muita similaridade, né, com a, aquele primeiro passo a passo que eu falei lá na aula síncrona, né? Que é o planejamento, a concepção, depois o planejamento, a execução, a avaliação. Tudo está mais ou menos dentro né, é, dessa lógica. Não tem muito como fugir disso, né? Aqui ele está dizendo o seguinte: primeiro eu vou definir os requisitos, o que, que o meu projeto precisa, o que, que precisa ter em termos materiais, recursos humanos, financeiros e tal. Vou fazer uma análise, né, de contexto e a partir dessas informações dos requisitos, né, eu criarei aí a ideia de como é que cada coisa tem que funcionar.
Depois eu vou para a fase do design, ou seja, da própria concepção da ideia, não é? Ou a sistematização da ideia, que é o design e a codificação. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou definir o passo a passo do meu projeto, como é que ele tem que acontecer, quem é responsável pelo quê, e eu vou codificar. Isso significa o quê? Eu vou dar para esses processos os seus devidos lugares ali. Então eu vou colocar, olha, este processo vai acontecer depois deste e antes desse. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma oficina com os estudantes do meu campus, e aí eu vou precisar divulgar isto, né? E depois recolher essas inscrições e posteriormente, quando já tiver todas as inscrições feitas, eu definir qual é o melhor espaço para abrigar essas pessoas, a partir do número de inscritos. Ou eu defino isso antes, né? E vou preparar esse espaço depois. Então, cada passo desse tem uma sequência lógica, né? Eu não posso deixar para definir o espaço depois que as inscrições é, enquanto as inscrições estão acontecendo, né? Eu tenho que ter essa definição antes para eu poder saber, né, quantas inscrições eu posso ter. Eu não posso simplesmente falar, vou fazer inscrição que depois eu vejo onde eu vou fazer. Então, nesse caso, até poderia fazer isso, mas não é recomendável. Então, como eu estou dizendo, se eu definir que o processo das inscrições vai ser condicionado ao meu espaço físico, eu tenho uma sala que cabe 60 pessoas. Então, quando der 60 inscrições, eu tenho que finalizar isso, né? Essa é a sistematização dos processos, tá? Mas eu vou fazer testes, né? Quando é, eu tenho já a definição das etapas, eu começo a testar isso, né? Para ver se vai dar certo, se vai funcionar. E depois eu parto para a etapa de operação, que é quando eu começo a funcionar mesmo. Então pensa só, vou fazer um jogo, né? Vou criar um jogo, quero criar um jogo de, sei lá, por exemplo, para que os estudantes identifiquem notícias falsas, né? Um jogo contra a desinformação. Aí eu vou, né, primeiro definir o que que esse jogo precisa ter, quem é que vai trabalhar nisso, quem é que vai me ajudar a fazer cada etapa e tal. Vou analisar, né, os objetivos que eu quero chegar ao final, o que que eu preciso de materiais, enfim. Vou construir essa proposta, então vou fazer um protótipo ali, um tabuleiro, com cartas, enfim. Vou codificar isso, ou seja, vou, né, definir o que, que cada coisa é dentro desse jogo e depois eu vou testar ele. Antes de colocar em operação, eu preciso testar, né? Então, eu vou chamar um grupo de estudantes, por exemplo, para participar desses testes. Aí eu vou ver o que está dando errado. Opa, isso aqui eu pensei em fazer assim, mas não deu certo. Então, eu tenho que mudar esse processo. Então, depois que eu tenho esse teste feito, né? E corrigidos os problemas, eu coloco o jogo em funcionamento, ou seja, eu coloco meu projeto em operação. O que que significa isso? Eu posso vender esse jogo, eu posso distribuir para outras escolas, né? Eu posso distribuir para os meus colegas que dão aula comigo, para que cada um possa aplicar nas suas turmas, e enfim, né? Definição de objetivo do projeto é que vai dizer, tá? Mas essa operação é a parte em que o projeto começa a funcionar por ele mesmo, certo? Muito bem, esse é o processo em cascata. O processo em cascata, gente, é muito comum, muito conhecido aí na indústria, né? Desde as indústrias automotivas lá atrás, Henry Ford já usava isso, né? Depois a Toyota, enfim, a Motorola ficou muito conhecida por esse processo também, enfim. São processos muito ligados também ao projeto industrial, porque precisa que uma etapa esteja resolvida para você ir para outra, tá? O método ágil, que a gente também já falou sobre ele, está aí no materialzinho de vocês, não é? Deixa eu tirar minha cara daqui de novo. Aí, ele é um método que é uma metodologia que é colaborativa, né? Costuma ser rápida e ela é eficaz porque ela é dinâmica, é interativa, está escrito errado aí, iterativa, olha que coisa horrível. Aí depois eu conserto, vou mandar para vocês, e baseada também em dados, né? Então você vai pegar tudo aquilo que você já tem para você montar essa metodologia de trabalho e pensado para valorizar, né, os indivíduos acima dos processos, ou seja, você vai dar mais autonomia para a equipe, para que a equipe possa
pensar os processos. Então, você não vai ficar pegado ao processo. É assim que se faz. Se as pessoas que estão ali, têm uma outra maneira de fazer e essa maneira funciona, ok, esse método ele, valida isso, certo? Ela é muito indicada, geralmente, para projetos mais complexos, né, que a gente tem mais incertezas, que muitos fatores que interdependentes aí podem influenciar nesse projeto, que a falta que há, né, nesse sentido, falta de soluções claras para o projeto. Então, a gente está buscando novas soluções, está buscando uma solução aí que seja inovadora ou que talvez não seja conhecida ainda, né? Então, para isso que o método ágil ele vai funcionar, certo? Dentro disso, aí dentro, deixa eu fazer só uma pausazinha aqui para vocês compreenderem. Dentro dessa ideia de. Peraí, deixa eu achar aqui um negócio para eu poder tirar minha cara de novo. Tirei. Dentro dessas duas propostas, então aqui a gente está falando de dois conjuntos de métodos, né, muito diferentes entre si. Um que você vai desenvolvendo etapa a etapa, o outro que você, né, enquanto uma etapa está acontecendo, você já está pensando a outra e você está desenvolvendo várias etapas ao mesmo tempo. Ele é mais dinâmico, ele é mais flexível, né, também. É, a partir disso, você vai ter, por exemplo, escolhas de métodos bem específicos que estão ligados a um ou a outro. Eu vou falar sobre esse daqui, que é um método muito conhecido, que é o Scrum, vocês já devem ter visto também, que é um método que é considerado um método ágil, né? Ele está dentro dessa metodologia ágil, que é uma estrutura que a gente usa para que equipes sejam gerenciadas aí a partir de ciclos curtos, ou seja, você vai ter né, uma equipes menores que vão tentar resolver problemas para que determinado projeto consiga funcionar e acontecer como previsto, né? Mas em ciclos curtos, ou seja, de forma mais rápida. Por isso que ele é chamado método ágil também, né? Por isso que o Scrum está dentro do método ágil. Ele é muito indicado para a gente organizar projetos mais dinâmicos, que geralmente apresentam mudanças no seu desenvolvimento. Então você começa a fazer e aí acontece alguma coisa que faz com que você tenha que eh, se adaptar, tá? Então pensa aí, ó, esses métodos foram muito criados, principalmente nesse conjunto que a gente denomina de startups, né? Que são empresas que buscam soluções rápidas, inovadoras e que possam ser escaláveis, né? Ou seja, você possa se funciona para 10, depois vai funcionar para 100, vai funcionar para 1000, vai funcionar para 100 mil, ou seja, que você consiga aplicar em vários contextos diferentes. É, por quê? Porque essas empresas estão buscando resolver problemas que são influenciados ali por várias coisas no decorrer, né, do seu projeto. Então, por exemplo, você pensa, eu tenho uma situação, estou aqui, eu agora estou aqui no interior de Minas Gerais, então estou aqui na fazenda da minha tia, e aí pensa que aqui tem várias criações, né? Então, tá vendo? Tem gente que cria galinha, né, para vender ovo e tal. E aí você pensa o seguinte: você tem um mercado de ovo, né? Que pessoas que querem comprar ovo caipira e que muitas vezes as pessoas não encontram esses produtos, porque vai lá no mercado, às vezes está caríssimo o ovo caipira, né? Ou às vezes não tem ovo caipira, só tem aquele ovo de granja. Aí a pessoa que quer consumir isso, que gosta disso, ela às vezes fica sem esse acesso. Então eu vou criar, por exemplo, um software para poder resolver esse problema e ligar diretamente o produtor com o consumidor final. A dica aí, hein, quem está querendo desenvolver coisa, ó. E aí, lá, esse aplicativo. Então, você quer comprar ovo caipira, você vai entrar no aplicativo, produtos locais, tem lá, você escolhe ovo caipira, o produtor combina com você diretamente uma maneira de te entregar isso, você paga direto para ele, é mais barato para você, é mais rápido para ele e consegue, né, fazer com que ele venda isso. Então, estou fazendo isso. De repente, no meio do projeto, né, construindo meu software lá, parece um outro software que está com uma proposta parecida, ou sei lá, né, um mercado famoso da cidade começa a comercializar ovo caipira. Isso é um problema para mim. Eu vou ter que resolver no andamento do projeto. Então, de repente, eu tenho um problema para resolver que não existia antes. Então, é isso que a gente fala quando a gente fala de
projetos que apresentam mudanças no seu desenvolvimento, ou seja, no decorrer do seu desenvolvimento, tá? Eh, a gente, nesse sentido, vai potencializar as equipes que a gente tem para formar esses pequenos grupos a desenvolver cada tarefa. Então, cada micro, ou mini equipe vai ficar, né, por conta de resolver problemas específicos. E isso ajuda, que a solução do problema seja mais rápida e mais ágil. Olha como é que é o esquema, né, do Scrum. Olha como que geralmente funciona aqui, né, um esqueminha do Scrum. Primeiro você tem uma ideia, né, ou uma visão, que aqui tá uns termos em inglês que eu não gosto, mas eu vou falar e depois eu traduzo. Product Owner é o dono do produto, ou seja, ideia, né? E aí, esse, né, dono do produto vai definir um time de desenvolvimento e que vai ter um Scrum Master. Scrum Master é o mestre aí desse Scrum, ou seja, desse projeto específico, né? Então, o que que é o mestre aí? O que que é o cabeça desse projeto? É o cara ou a mulher, né, ou o sujeito que vai guiar essas equipes. Então, pode ser uma equipe, pode ser várias equipes. Então, essa pessoa é a cabeça, ela é como se fosse o gestor desse projeto mesmo. Ele vai estar em todos os processos. Então, ele vai definir as suas equipes de desenvolvimento, né? Então, para cada demanda, você vai ter uma equipe, então duas, três, ou, né, quatro pessoas, enfim, quantas você tiver disponível, e você vai criar aí esses sprints. O que que são os sprints? Já ouviram lá esse termo sprint? Provavelmente nas Olimpíadas, né? Em esportes é muito comum. Quando a pessoa fala assim, olha, o corredor deu um sprint final. O que é esse sprint final? Um gás a mais que você dá ali, né? No finalzinho para correr mais. Então, é aquela corrida rápida que você faz ali, né? Ou no futebol, por exemplo, vai falar o sprint final quando o time começou a atacar mais. Então, é aquele momento de mais intensidade. E aqui você vai definir, por exemplo, 2 semanas. E aí em 2 semanas, você vai fazer reuniões diárias, com reuniões rápidas, no máximo de 15 minutos, para que você possa, a partir disso, né, a partir dessas reuniões, deixa eu tirar um pouquinho para cá, você, né, revisar os seus processos e atualizar o que a gente chama de Product Backlog. O que que é isso? Nome em inglês também, para variar, mas nada assustador não. Product Backlog é uma lista que a gente vai ter ordenada de todos os requisitos. Deixa eu voltar. Minha cabeça deve estar aí na frente, né, gente? Eu perco o negócio aqui. Pronto, aqui, vai para cima, Vitor. É uma lista ordenada de todos os requisitos que a gente precisa cumprir dentro desse projeto para desenvolver um produto final. Produto final, né? Pode ser um evento, pode ser uma oficina, pode ser um produto acadêmico, um livro, um produto escolar, enfim, qualquer coisa, né? Ou um software, enfim. Tudo que eu preciso para desenvolver esse produto é essa lista de requisitos que a gente chama de Product Backlog, certo? É um grupo de tarefas, né, que quando eu organizo por ordem de prioridade, da mais importante para menos importante, com prazo para cada uma ser concluído, eu estou facilitando o entendimento da equipe naquilo que precisa ser resolvido para que a gente chegue até o final com a meta cumprida, tá? Então, super tranquilo, nada difícil isso daqui. É muito importante, inclusive, que essas prioridades sejam seguidas, tá? Para finalizar, eu vou ter que trocar minha cabecinha de lugar outra vez, ó. Deixa eu ver. Ih, agora eu vou botar no cantinho, ó. Aqui olhando para vocês, ó. Para finalizar, eu vou falar sobre um método que, na realidade, não chega a ser uma metodologia, mas que é muito comum vocês encontrarem com esse nome, que é mais um conjunto mesmo de boas práticas que é definido pelo Instituto de Gestão de Projetos, que é esse guia PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, ou seja, é o corpo de conhecimento, ou seja, o grupo de conhecimentos da gestão de projetos, que é um guia em que ele vai falar, né, basicamente aquilo que eu já estou falando desde o início aqui, né, que todo projeto precisa ter um início,
né? Ou seja, a sua concepção, a sua ideia, depois um planejamento, a sua execução, a análise do seu desempenho e, por fim, o encerramento, ou seja, onde você corrige, onde você define o que, que sai daquele projeto, o que pode ser aproveitado, o que pode ser melhorado, o que pode ser potencializado. Beleza? Então, isso não é exatamente uma metodologia, mas em muitos lugares vocês vão encontrar, e eu acho possível que a gente encare também como um conjunto de métodos, porque, né, ele dá um ordenamento para que a gente faça esse projeto funcionar, certo? Então, se ele dá esse ordenamento, é possível sim a gente entendê-lo aí como um conjunto de métodos, ou seja, como uma metodologia de gestão de projeto. Beleza, minha gente? Era isso que a gente tinha para conversar hoje. Espero que vocês fiquem bem aí. Qualquer dúvida, né? Os canais estão abertos aqui, tanto no chat, vocês podem me perguntar, quanto no fórum de dúvida, quanto no meu WhatsApp também, que vocês provavelmente têm aí. Se não tiver, arrumem, dê o jeito de vocês. Beleza? Um beijo grande para todo mundo e até mais.